mas debaixo desse tema, pare de esperar. E o texto base desse pensamento, João 5, 17, 18, diz assim: mas Jesus lhes disse: meu Pai, Deus Pai, meu Pai trabalha até agora, e eu trabalho também. Por isso, os judeus cada vez mais queriam matá-lo, matar Jesus, porque além de desrespeitar o sábado, ele também dizia que Deus era seu próprio Pai, fazendo-se igual a Deus. Não parece aquilo que a gente vive? Como assim você é igual a Deus? Deus é teu Pai? Isso, Deus é meu Pai. Eu creio em Jesus, tenho uma nova vida, eu posso chamar Deus de Pai. Igual essas pessoas que tomaram essa decisão aqui. Muitos jovens vivem a vida em três extremos. Alguns estão cansados demais para crer em Cristo Jesus. Outros estão ansiosos demais para descansar em Cristo Jesus. E outros estão vivendo uma vida religiosa demais para ver, para receber a vida de Cristo Jesus. Esses três grupos de jovens, eles fazem duas perguntas. Qual é o tempo de Deus para a minha vida? Qual é o tempo de Deus para aquilo que Ele quer, para aquilo que Ele tem planejado para mim? Será que agora é a hora de eu agir ou é a hora de eu esperar? É uma pergunta que esses três grupos aqui de pessoas fazem. Por isso o ponto 1 dessa mensagem é a fé e a obra da fé. A Bíblia nos ensina que sem fé é impossível agradar a Deus. Uma pessoa sem fé é impossível ela agradar a Deus. Não tem como você agradar a Deus se você não tiver fé. A Bíblia também nos ensina que a fé sem obras é morta. Sem fé é impossível agradar a Deus. Fé sem obras é morta. Ou seja, existe a fé e existe a obra da fé. São duas coisas diferentes, são duas coisas distintas. A fé, ela não nega a circunstância natural. Eu estava com uma dor de garganta. Não, eu não estou com dor de garganta. Não, a fé, ela não nega que você está com a dor de garganta. A fé, ela não nega a circunstância natural. Mas a fé, ela se ancora, a fé, ela agarra-se na realidade celestial, que é a palavra de Deus. Estou com dor de garganta? Sim, mas a verdade, eu me agarro a essa verdade, e a verdade diz: o mesmo Espírito que ressuscitou Jesus dentre os mortos, habita em meu corpo mortal e vivifica o meu corpo. É isso que a Bíblia diz. Então a fé, ela não nega, mas ela se agarra, ela se ancora na verdade. A Bíblia também nos ensina que a pessoa que controla a sua língua é capaz de controlar todo o seu corpo. A vida que você está vivendo é de acordo com aquilo que a sua língua está falando. Simples assim. Ou seja, o meu corpo, por meio das decisões e atitudes que eu tomo, revela a fé que eu tenho e onde a minha fé está aplicada. Ter fé em Cristo Jesus, crer em Cristo Jesus, é uma etapa. É a primeira etapa. A segunda etapa é a obra dessa fé. Eu e você, como cristãos maduros, como filhos amados de Deus, como reis, como sacerdotes, como pessoas que governam, como pessoas que reinam em vida, eu e você não podemos, não nos convém viver uma vida baseada em apenas dizer: eu creio em Cristo Jesus. Eu e você não podemos parar nessa fase. Eu e você precisamos ir além. Crer é o começo. Confessar a nossa fé em Cristo Jesus é o ponto de partida. Eu e você agora precisamos avançar, precisamos crescer, precisamos parar de esperar e ir além, tomar posse, lambando, se agarrar naquilo que Cristo Jesus já nos deu. A fé trata o invisível como mais real
do que o visível. Tiago 2, 17 e 19 diz assim: assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. A pergunta que cabe aqui então é: o que é a obra da fé? E como eu posso praticá-la? Fé é tratar a palavra de Deus como verdade final. Fé é tratar a palavra de Deus como verdade absoluta, acima do que eu vejo, acima do que eu sinto, acima do que eu estou enfrentando. Podemos dizer que a fé em Cristo Jesus é levar Deus tão a sério a ponto de eu viver a vida como se aquilo que Ele disse já fosse realidade nesse mundo natural, mesmo que eu não esteja vendo. Ou seja, a fé em Cristo Jesus, ela produz um movimento, ela produz um alinhamento, ela produz transformação. Parar de esperar, então, não é sair fazendo qualquer coisa, não é sair fazendo um monte de coisa, não é sair tomando um monte de decisão. Parar de esperar é viver hoje o que Deus já disse, mesmo que você não esteja vendo. Parar de esperar é você viver hoje, baseado no que Deus disse, mesmo que você não esteja vendo. Deixa eu dar um exemplo para vocês. Eu tinha um líder aqui, na comunhão que ele estava, ele não está aqui agora, ele está viajando fora do Brasil. E ele contava uma história. Eu disse: isso não é possível. Ele disse: um testemunho dele. Ele solteiro. Ele estava com dificuldade de encontrar uma namorada. Sabe o que ele disse num grupo familiar? Ele disse que ele estava no shopping e ele andava assim no shopping. E as pessoas olhavam para a cara dele e diziam: cara, esse cara é maluco. Esse cara tem algum problema, ele está conversando com alguém que é invisível, segurando a mão de uma pessoa invisível, abraçando uma pessoa invisível. E ele disse que algum tempo depois ele conheceu uma mulher, ele se apaixonou, a mulher se apaixonou, aconteceu um milagre. Eles namoraram, eles noivaram, eles casaram. Eles estão vivendo o propósito de Deus juntos. Mas ele tratou a palavra como verdade. Deixa eu falar uma coisa para você: não importa se você tem 18, 20, 25, 30, 40, 50 anos. Porque você ainda está dizendo que, para mim não dá mais. Acho que o meu tempo já passou. Acho que eu não consigo mais. Ei, por que você está dizendo isso? Esse pensamento, essa fala, não é o que a verdade de Deus diz ao seu respeito. A Bíblia diz que eu, o Senhor, é que sei os pensamentos que tenho ao seu respeito. Por que você está dizendo isso? Parar de esperar não é agir no impulso, não é ficar falando palavras de morte, mas é alinhar a minha vida à palavra de Deus que já foi liberada sobre mim. Parar de esperar é permitir que a palavra que cria mundos molde quem eu sou. João 5,19, na sequência do texto que lemos, diz assim: então Jesus lhes disse: em verdade, lhes digo que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer. Porque tudo o que este fizer, o Filho também faz. Olha que texto poderoso, olha o que nós estamos aprendendo aqui. Jesus diz isso após o sábado, quando os judeus acusam ele de quebrar o descanso. Nesse momento aqui, Jesus está redefinindo o descanso. Descanso não é você ficar na praia, de braço cruzado, com o protetor ali, se bronzeando, sem fazer nada. Isso é bom, isso é gostoso, tem que fazer, eu fiz, é bom. Mas descanso não é isso. Descanso é trabalhar alinhado com Deus. Descanso é trabalhar alinhado com Deus Pai. Descanso é trabalhar alinhado com o meu Pai Celestial. Isso é descanso. O trabalho de Deus não é físico. O trabalho de Deus foi verbal. A palavra de Deus sustenta, governa, ordena, mantém. O livro de Hebreus capítulo 1 nos ensina isso.
Ou seja, ter fé não é viver uma vida de passividade, não é ser passivo, mas é uma postura ativa. Fé vem antes do milagre. Muitos jovens confundem fé com quando Deus quiser, Ele faz. Se for da vontade de Deus, vai acontecer. Vou esperar um sinal. Isso não é fé. Olha o que diz em Provérbios 16:3. Entregue as suas obras ao Senhor. Obras ali é trabalho. Substitua obras por trabalho. Entregue o seu trabalho ao Senhor. E o que você tem planejado se realizará. Os sonhos, os projetos. Entregue aquilo que você está fazendo ao Senhor. E isso vai se realizar. Confie ao Senhor. Deus não trabalha com a inércia. Deus não trabalha com o preguiçoso. A vontade de Deus se revela enquanto você estuda, enquanto você treina, enquanto você serve, enquanto você planeja, enquanto você executa. Às vezes eu e você temos esse tipo de pensamento. A minha faculdade é secular demais. O meu trabalho não é bom o suficiente. Eu não sou bonito o suficiente. É por isso que eu estou solteiro. Acho que não tem ninguém para mim. Acho que eu nunca vou conseguir casar. Acho que eu nunca vou conseguir um aumento no trabalho. Acho que isso não é para mim. A pessoa, ela se sabota. Porque ela pega a palavra de Deus, deixa de lado e se agasalha, se abraça nessas mentiras. Seu trabalho não é secular demais. Sua faculdade não é fora do plano de Deus. O seu processo, a sua vida não é invisível para Deus. Deus não está esperando você ficar pronto para Ele agir. Ele está chamando você para agir. Enquanto Ele molda você, enquanto você cresce à estatura do varão perfeito. Agarre-se na certeza de que aquele que começou a boa obra na sua vida é fiel para completar. Agarre-se na certeza do dia que você disse sim para Jesus. Esse mesmo Jesus, aquele dia que tocou você, que ministrou a sua vida. Esse mesmo Jesus continua do seu lado. E Ele é fiel para completar aquilo que Ele começou. Por isso, o ponto 2 dessa mensagem é o trabalho do Pai, do Filho, do Espírito e do homem. Se existe fé e obra da fé, e são coisas diferentes, vamos entender melhor. Qual é, então, o trabalho que eu e você temos que fazer? Quais são essas obras? O trabalho do Pai. Quando nós lemos Gênesis, capítulo 1, nós vemos que Deus criou o mundo dizendo, haja luz e houve luz. O trabalho de Deus foi dizer, foi verbalizar. Ele não disse, nossa, que escuro, meu Deus do céu, o que eu vou fazer? Não, Ele disse, haja luz, luz seja. E a luz apareceu. O trabalho de Deus na criação não foi esforço físico, foi uma declaração verbal. E aqui nós aprendemos um princípio: palavra precede ação. Antes de fazer alguma coisa, tenha uma palavra. Isaías 55:11 diz assim: assim ocorre com a palavra que sai da minha boca, o Senhor Deus dizendo: não voltará para mim vazia, mas fará o que me apraz e prosperará naquilo para qual eu a designei. Aí a Bíblia vem e diz, Lucas, você é mais do que vencedor em Cristo. Ai, eu estou cansado. Meu Deus, esse ano vai ser difícil. Nossa. Ei, você é mais do que vencedor em Cristo. E o Senhor diz que essa palavra não voltará vazia sem cumprir esse objetivo. Agarre-se, ancore-se nessa palavra. O trabalho do Filho. João 1,14 diz que Jesus, o Verbo, a palavra, quando Deus disse essa palavra, o Verbo, Jesus, Ele se fez carne e habitou no meio de nós, tabernaculou em nós, fez morada em nós. O texto que nós lemos de João 5,19 diz que o Filho nada pode fazer por si mesmo, senão somente aquilo que vê o Pai fazer.
Jesus veio a esse mundo, Ele não criou uma nova palavra, Ele não criou uma nova metodologia, Ele não criou uma nova coisa. Não. Ele simplesmente pegou aquilo que Deus já tinha feito e Ele trouxe, Ele manifestou, Ele revelou, Ele viveu aquela palavra e Ele entregou essa palavra a nós. Olha o que diz em João 12. Porque eu, Jesus falando, eu não falei por mim mesmo. Eu e você precisamos olhar esses textos e nos colocar nessa figura. Eu e você não falamos de nós mesmos, mas o Pai que me enviou. Eu e você, agora em Cristo Jesus, fomos enviados a esse mundo, igualzinho a Jesus Cristo. Esse me ordenou o que dizer e o que anunciar. E sei que o seu mandamento é a vida eterna. Portanto, as coisas que eu digo exatamente assim como o Pai me falou. Você tem que pegar o texto bíblico e dizer o texto exatamente como está na Bíblia. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Era isso que Jesus fazia quando vivia, é isso que eu e você fazemos enquanto vivemos. Não existe outra metodologia, não existe outro método, não existe nada. Se nós pegássemos essa mensagem do Evangelho e colocássemos um preço, talvez muitos acreditariam e pagariam, como vemos por aí. Pague pelo lenço, pague pelo óleo, pague pelo cajado, suba, faça, monte, não sei o que, papapá. E as pessoas acham que isso são as obras. Não, a obra é concordar com Deus, a obra é dizer a palavra de Deus, a obra é falar exatamente aquilo que o Pai falou. O trabalho do Espírito, o Espírito nos lembra, vivifica e aplica essa palavra em nós. João 14, 26 diz o seguinte: mas o Consolador, o Espírito Santo, que o Pai enviará em meu nome, esse ensinará a vocês todas as coisas e fará com que se lembrem de tudo que eu lhes disse. Esse é o Espírito Santo. O Espírito Santo é aquele que nos lembra da palavra. O Espírito Santo é aquele que nos lembra da palavra que Deus usou na criação, essa palavra que habitou no meio de nós por meio de Jesus Cristo, e a palavra que Jesus nos entregou. O Espírito Santo é o Consolador que nos lembra dessa palavra. Por que Ele nos lembra? Para eu e você confessarmos, para eu e você declararmos. A palavra é Espírito e vida. João 6,63 diz: o Espírito é o que vivifica. A apatia, a dor, o desânimo, o medo, a angústia, depressão, ansiedade, tudo isso é vivificado pelo Espírito. O Espírito dá uma bicuda nisso, elimina isso, não tem espaço. As palavras, Jesus dizendo, as palavras que eu lhes tenho falado são Espírito e vida. A palavra é Espírito e vida. A vida que eu e você estamos desejando está na palavra. É só dizer, é só concordar, é só se submeter a essa palavra. O Espírito, ele não cria uma nova revelação, assim como Jesus não criou uma nova palavra. Ou seja, esqueça essa conversa, esqueça essa doideira, esqueça esse negócio de o Senhor está me revelando o teu CPF. Meu irmão, o Deus diz que o Espírito vai lembrar do que ele viu, do que ele ouviu, das palavras que Jesus disse. O Espírito Santo não está nem aí para o teu CPF, meu irmão. Que se lasque, né? A não ser que o Espírito queira que você faça um pix para algum irmão, aí é legal. Mas se não, meu irmão, tanto faz saber o CPF. Ah, eu vou revelar agora o teu passado. O Espírito não quer saber de passado, o Espírito quer falar da vida nova em Cristo Jesus, daquilo que Jesus disse. Se não tem Jesus, se não tem Bíblia, esqueça isso. E agora, o trabalho do homem. Qual é o trabalho do homem na nova criação? O meu, o seu trabalho. Olha o que diz em Romanos 10, versículos 9 e 10. Se com a boca você confessar Jesus
como Senhor e em seu coração crer que Deus o ressuscitou dentre os mortos, você será salvo. Porque com o coração se crê para a justiça e com a boca se confessa para a salvação. Nós lemos alguns textos na Bíblia, a gente acha que os textos é só para um momento de apelo, é só para a pessoa aceitar Jesus. Não, olha o que o texto está ensinando. Se você crer com o seu coração, fé, e com a sua boca você confessar, obra da fé, você será salvo. E salvo, vocês já sabem, salvo ali é sozo. Sozo não é simplesmente uma pessoa que foi arrancada do império das trevas e transportada para o reino da luz. Não, isso faz parte do sozo. Mas sozo, salvação, é uma vida de paz, uma vida de alegria, uma vida de abundância, uma vida de êxito, uma vida de sucesso, uma vida de vitória, uma vida que a sua família prospera, tudo que você faz avança. Isso é sozo, um pacote de benefícios, um pacote de bênçãos. E esse pacote está disponível para todo aquele que com o coração crê e com a boca confessa. Isso é fé, isso é obra da fé. Por isso, pare de esperar, comece a confessar essa palavra, traga à existência aquilo que já é verdade nos céus e manifeste isso aqui nesse mundo. Não importa o que seja, não importa o que seja. Quem confessa a palavra participa do reino. Quem não confessa a palavra se torna uma presa fácil nas mãos de Satanás. Se perde, é enganado. Foi assim lá no princípio. A serpente chega para Eva e disse: foi isso mesmo que Deus disse? Coloca uma dúvida, para que ela esquecesse daquilo que Deus havia dito. A palavra cria uma realidade espiritual. Na nova criação, crer é o começo. Confessar a palavra de Deus é o movimento da vida cristã. Provérbios 18, 21 nos ensina que a morte e a vida estão no poder da língua. Quem bem a utiliza, come do seu fruto. Hoje eu e você estamos vivendo, estamos colhendo fruto de acordo com o que a nossa língua está declarando. Ou é vida ou é morte. Confessar a palavra de Deus não é ficar repetindo uma frase positiva, mas é se alinhar, é se colocar debaixo, é confessar, é alinhar-se verbalmente com a realidade do reino de Deus, é declarar em alta voz o que a Bíblia diz. Hebreus 4,12 diz assim: porque a palavra de Deus é viva e eficaz. A palavra de Deus não é meia boca, a palavra de Deus não é qualquer coisa, a palavra de Deus é viva, é eficaz, é mais cortante do que qualquer espada de 2 gumes, e penetra até o ponto de dividir alma, espírito, juntas e medulas, e é apta para julgar os pensamentos e propósitos do coração. O nosso trabalho não é produzir resultados. O nosso trabalho é confessar a palavra de Deus. É tão simples, que às vezes a gente pode até pensar: não pode ser verdade, não pode ser só isso. Será? Não, mas é simples demais, porque Jesus tornou isso simples. O Verbo habitou e tabernaculou em nós, nos entregou a palavra, e o Espírito de Deus nos lembra dessa palavra. E nós só precisamos confessar, dizer, falar. Por isso, pare de esperar. O que você está esperando? É o filho, é o noivado, é o casamento, é a faculdade, é passar no vestibular. O que você está esperando? Pare de esperar e comece hoje a criar a sua vida, a criar a realidade espiritual nesse mundo natural. Pegue os textos, pegue a palavra de Deus, pegue os versículos, todos os dias, confesse esses textos. É assim que eu vivo a minha vida.
Pessoal, não tem segredo, não, o segredo é esse, é acordar pela manhã, separar 15 minutos do seu dia, ter um tempo de louvor e adoração a Deus, 5 minutos, pega as músicas que nós cantamos aqui, adore o Senhor, levante as suas mãos, feche seus olhos, exalte a Deus. Você consegue imaginar Satanás e seus demônios vendo isso? Você começando o seu dia entregando louvor e adoração ao Deus todo Criador, poderoso, Ele que fez todas as coisas, que você pode olhar para Ele e dizer: bom dia, Pai, bom dia, Pai. Você consegue imaginar? Aí você acorda pela manhã e começa: esse é o dia que o Senhor fez, é verdade, esse é o dia que o Senhor fez, e a Bíblia diz que eu posso me alegrar nesse dia, eu devo me alegrar nesse dia, porque tudo que o Senhor faz é bom, é agradável, é perfeito. Esse dia é para mim, Pai, obrigado. Deus, eu abençoo esse dia, eu abençoo esse dia com paz, eu abençoo esse dia com alegria, eu abençoo esse dia com avanço, eu abençoo esse dia porque a Tua palavra diz que 1000 cairão ao meu lado, 10.000 à minha direita, eu não serei atingido. Eu abençoo esse dia, eu digo que aonde eu for, o Senhor é comigo, porque maior é o Senhor que está comigo do que o príncipe deste mundo. Pai, eu declaro que aonde eu tocar, onde eu pisar, é meu por herança, porque eu sou como uma árvore plantada junto a ribeiros de águas, eu dou fruto na estação própria, as minhas folhas não murcham, tudo que eu faço prospera. Eu falo isso para o Senhor, porque a Tua palavra diz: clame a mim, venha até mim, e eu vou falar com você, e eu vou responder você, e eu vou anunciar você coisas grandes, coisas ocultas que você nem sabe. Ei, fale comigo, dialogue comigo. É isso que eu e você devemos fazer todos os dias da nossa vida. Faça isso esse mês. Se isso não mudar o seu mês, não mudar a sua vida, eu sou mentiroso, nós somos mentirosos. A Bíblia é uma mentira, não muda a vida de ninguém. Faça, experimente. 30 dias, é impossível isso não mudar, porque o texto diz: as palavras que eu lhes disse são espírito e são vida. O Pai trabalhou declarando a palavra, o Filho trabalhou entregando a palavra, o Espírito trabalha nos ensinando a palavra, e nós, na nova criação, trabalhamos confessando a palavra. Deus não trabalha com esforço, Ele trabalha com a palavra. Pare de esperar, comece a confessar a palavra de Deus. Quem confessa a palavra de Deus não vive cansado. Quem confessa a palavra de Deus vive alinhado. Que você continue abençoado.